Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez, bom dia a todos. Galera, é o seguinte, olha, eu também não sou professor oficial de vocês, tá? Sou professor apenas do primeiro A. Acredito eu que semana que vem eu já não estarei mais com vocês. A atribuição será essa semana, então é bem provável que na semana que vem eu só esteja fazendo plantão com o primeiro A, mas enfim, de qualquer forma eu vou estar aqui na escola, a gente vai se conhecer, e se eu não pegar vocês esse ano, provavelmente segunda série ou terceira, é provável que eu esteja com vocês. Essa semana, como vocês já sabem, nós não tivemos aula de química, tá? Então, o que acabou acontecendo? Eles deram uma reprise da primeira aula. Então, foram 2 semanas de aula, 2 aulas que foram transmitidas, e na terceira semana de aula foi a reprise da primeira aula. Só que a primeira aula, galera, o assunto foi mais simples, né? Falava sobre a química, o que a química estuda, né? A química estuda, na verdade, a matéria, e toda análise que a gente faz sobre a matéria, tanto analisando a matéria numa ideia mais geral, pensando nas propriedades dela, como o envolvimento da matéria em transformações, até mesmo com a energia. Só que essa parte, ela é mais fácil de vocês entenderem, né? Classificar uma reação, quando é física ou química, isso é mais simples. Porém, na segunda semana, o professor já entrou na questão de cálculo de massa, certo? E essa parte do cálculo de massa, eu acredito que tenha ficado algumas dúvidas com alguns de vocês, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o PowerPoint, vou fazer uma retomada por cima da parte de matéria, tá? Da questão da transformação, de como classificar, se seria uma transformação física ou química. Mas nós vamos focar mais na parte do cálculo, porque isso vai ser, digamos assim, que primordial para vocês. Porque cálculo de massa, galera, não se aplica só para a primeira série, tá? Nós estamos fazendo uma análise mais básica da massa, da conservação. Eu diria que a questão agora é mais entender essa proporção que uma equação química apresenta do que o cálculo em si, tá? Até porque quando você vai calcular uma equação, você pode calcular em volume, você pode calcular em massa, você pode calcular em quantidade de matérias, né? Você pode calcular em mol. Vocês vão utilizar notação científica a partir do ano que vem. Então, eu diria que, em si, é entender a sistemática, né? Como que eu entendo uma equação, o que uma equação química diz para mim e o que eu tenho que saber analisar para depois aplicar, seja ele qual cálculo for, tá bom? Então, galera, para começar aqui, ó, eu já estou compartilhando a tela, eu vou abrir o PPT, então eu não vou ver mais vocês no chat, meu celular está aberto aqui. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando no chat que eu vou estar respondendo vocês, mas na tela mesmo do meu computador eu já não enxergo mais, tá bom? Então, para começar assim, ó, o assunto da nossa aula é conservação das massas. Por que das massas? Porque quando você fala de uma equação química, você analisa tanto a parte inicial de uma equação, que são os reagentes que são utilizados, a parte final. E tem que haver uma comparação, você está comparando. Quem que você compara? Você compara o reagente, né, ou os reagentes, depende da quantidade de reagentes que você vai ter. Por isso que é muito importante, né? Às vezes a gente está dando uma aula e o aluno fica se questionando, professor, mas o que eu tenho que entender, o que eu tenho que saber dessa aula? Uma das coisas que vocês têm que saber na aula de hoje, independente do cálculo, olha para a equação e entenda o que a equação está te dizendo, cara. Primeiro, aprenda a fazer leitura da equação. Depois você aprenda a fazer o cálculo. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Em matemática, às vezes o professor ensina vocês, vamos falar, que somar. O professor ensina vocês a somarem ou dividirem, por exemplo. Vocês sabem somar, vocês sabem dividir e tudo mais. Só que aí, na hora de vocês fazerem uma prova, o enunciado da questão, pela leitura que você não consegue desenvolver, você não consegue resolver uma continha que às vezes era soma. O professor só escreveu de uma forma mais difícil, que era para somar, e por você não entender a leitura, você não conseguiu fazer a soma, que é uma operação matemática que você conhece. Então, por exemplo, antes de pensar no cálculo, você precisa entender o que é uma equação química, tá?
Vocês estão falando de densidade, galera, só que é assim, tá? A densidade é uma propriedade específica da matéria que a gente não vai focar agora nesse momento, tá? É complicado eu até falar isso, principalmente porque eu estou gravando essa aula e eu quero depois publicar ela, só que assim, algumas informações eu acho que ficaram um pouco confusas, tá? Muita informação numa aula de 30 minutos, eu acredito que vai mais atrapalhar vocês do que ajudar. Então é assim, posso estar pensando sim em retomar densidade depois e trabalhar com mais cálculos de densidade? Posso. Mas nesse momento, pessoal, eu diria que a gente precisa focar em uma única coisa. Então a gente vai pensar justamente na questão da lei da conservação da massa de Lavoisier, tá bom? Então a gente pode pensar na densidade, porque assim, densidade é uma fórmula matemática que a gente vai aplicar depois. E agora nós estamos trabalhando com essa lei da proporção, tá? Que as massas, elas vão sempre apresentar uma proporção, até mesmo para a gente entrar mais para frente em balanceamento químico. Então, pessoal, começando a aula, a habilidade envolvida aqui é identificar, tá? Então é necessário que você consiga identificar e comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em uma transformação química. Então, primeiro, eu tenho que saber quais são os meus reagentes, por isso que ele coloca a quantidade, porque às vezes eu posso ter uma equação que tem apenas um único reagente, mas pode acontecer uma reação química, tá? Com um único reagente eu posso ter uma reação química, como por exemplo a reação de decomposição da água oxigenada. Quando você deixa a água oxigenada muito tempo exposta à luz, ela se decompõe em gás oxigênio e gás hidrogênio. Por isso que a água oxigenada ela é vendida em frascos escuros, né? Para não ter esse contato com a luz, para ela não se decompor. Aí ele coloca aqui, ó, então a gente precisa entender quais são, né, e quem são aí os meus reagentes e produtos, para que eu consiga determinar a quantidade deles e depois estabelecer a proporção entre as massas. Por quê? Porque é uma proporção. A gente sempre vai trabalhar de forma proporcional. Vou dar um exemplo de proporção bem simples para vocês. Você pega lá na sua casa uma receita na internet para fazer um pudim. Só que aí você fala assim, cara, um pudim é pouco, eu preciso fazer 2. Você vai procurar, você vai entrar no Google e vai pesquisar assim, receita para fazer 2 pudins? Não, você vai pegar uma única receita e vai simplesmente fazê-la 2 vezes ou vai dobrar a quantidade dos reagentes que está sendo pedida. Reagentes eu estou falando como químico, né? Mas dos ingredientes. Se colocou, sei lá, velho, eu não sei fazer pudim, mas tem lá uma caixinha de leite condensado, você vai usar 2. Então, assim, é proporcional. Se eu quisesse fazer 3 receitas, eu vou sempre aumentando proporcional, de forma proporcional às quantidades, tá bom? Então é basicamente isso que a habilidade ela coloca para nós. E depois eu coloco aqui, olha, o que ocorre, né, quando nós falamos dessa questão de conservação da massa? O que está acontecendo? Você tem que lembrar, cara, que uma reação, alunos, mudem essa palavra reação para transformação, tá? Pensa numa reação como um processo de transformação que a matéria sofre, tá bom? Não importa se é uma transformação física ou química, de alguma forma vai haver aí uma alteração. Essa alteração ela pode ser de uma palavra mais simples, uma palavra que vocês usam no cotidiano de vocês, né? Porque quando a gente fala de reação, velho, o que vem na sua cabeça? Você pensa lá no laboratório, né? Um monte de coisas lá que eles estão misturando, coisas que não fazem parte do seu cotidiano. Agora, essa palavra transformar algo é algo que a gente usa no nosso cotidiano. Quando você pensa na questão da transformação, é uma palavra que traz isso para a minha realidade. E a química, cara, ela está presente no seu dia a dia aí, em qualquer coisa, né? Dentro do seu organismo há várias reações acontecendo. Então, quando você pensar em uma reação, né? A reação, pô, vem no laboratório, não esquece. Pensa numa transformação. A matéria se transformou, eu vou analisar exatamente a proporção que eu posso ter na massa dos reagentes e na massa dos produtos para observar o que Lavoisier queria me dizer, tá? Então lembra, eu até coloquei aqui, ó, em maiúsculo, que a soma... por que a soma? Porque às vezes eu posso ter mais de um reagente. Se eu tenho um reagente só, é a massa dele. Se eu tiver 2, 3, 4 e assim por diante, eu tenho mais, eu vou ter que somar tudo. Eu quero a massa total dos meus reagentes, tá? Elas vão se conservar. O que é conservar? Elas vão se manter. Ou seja,
Escrevendo isso numa expressão matemática, pessoal, simples, seria a soma dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, o que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Ou seja, galera, né, que a matemática, e para quem não gosta de matemática, vai ter muito problema na química e na física, tá? Quando nós falamos, por exemplo, da lei de Lavoisier, a gente está entendendo o seguinte, seria uma equação de primeiro grau. O que eu tenho de um lado tem que ser exatamente o que está do outro lado, tá bom? E dando sequência, pessoal, vou colocar 3 exemplos para vocês antes da gente ir para o exercício, tá? Então aqui eu tenho o primeiro exemplo, uma reação genérica, tá? Não importa quem é a substância, porque nesse momento os valores de massa será dado para vocês. Você vai chegar num nível de conhecimento tão grande, tão absurdo, você vai ficar tão bom em química, que vai chegar um momento que eu vou pedir para você escrever a equação. Vai chegar um momento que você vai ter que calcular a massa da substância para depois analisar na equação. Mas nesse momento, tá, vocês estão começando, cara, vocês estão começando a estudar. Então eu vou te dar a equação. Então para quem já colocou a resposta aí, tá? Jefferson, né, cara? Parabéns, você vai ser aquele aluno, se você for do primeiro A, vai ser aquele que eu vou sempre fazer perguntas na sala de aula, tá? Mas a primeira análise que você tem que fazer é a seguinte, olha para essa equação e me diga o que ela diz. Essa equação ela está me dizendo que essa reação ela precisa de 2 substâncias. Pessoal, não importa quem seja a substância, tá? Eu estou usando aqui, é uma reação genérica, mas ela tem que ter o reagente A e o reagente B. E essa seta, lembra, põe isso no seu dialeto da química agora. Quando você olha para uma seta, você pensa que é um caminho. Aquela seta está te indicando um caminho, uma passagem. E numa reação, quem está passando de algo para algo? É o reagente que está passando para o produto. Então, essa seta é que diferencia. Eu posso te dar uma equação que tenha, sei lá, 10 reagentes e 50 produtos. Como que você vai saber... Peraí, cara, deixa eu abaixar a notificação aqui. Pessoal, eu fico olhando para baixo o tempo inteiro, porque eu estou dando aula olhando para o chat do meu celular, tá? Porque se vocês escreverem alguma coisa, eu não vou estar acompanhando ali simultaneamente, tá? Com o que eu estiver falando. Às vezes, numa dúvida que surge, você coloca no chat e aí eu deixo passar. Então, por isso que eu estou falando olhando para baixo. Então, assim, olha, eu posso te dar uma reação que tenha, sei lá, 10 reagentes e 30 produtos. Como que você sempre vai saber quem são os reagentes e quem são os produtos, mesmo sem saber qual é a reação? Olha a seta. Antes da seta é o início. Quem está antes da seta? Os meus reagentes. Depois da seta passou a ser algo. Quem está depois da seta? Os meus produtos, tá? Então essa reação nós temos 2 reagentes. Se fosse numa provinha, a primeira pergunta que eu ia te falar, quantos, né, ou qual seria o reagente aí e quantos ou qual seria o meu produto? Então nessa pergunta você diria, essa reação tem 2 reagentes, que seria a substância A e B, e produto eu tenho apenas um só. Nós sabemos que o reagente A pesa 10. Pessoal, tanto faz se é 10 gramas, 10 quilos, se fosse 10 mols, não importa. Eu estou pensando assim, eu estou usando aqui do reagente A 10, então seria 10 gramas. Vamos pensar em 10 gramas. E essas 10 gramas vão reagir aqui com o reagente B, que pesa 23 gramas. Mais para frente, vocês vão analisar reações em excesso, que é quando o reagente aparece. E aí você tem que tirar a massa em excesso. Nesse momento, nós não estamos trabalhando com isso, tá? Nós estamos dizendo assim, olha, eu usei exatamente a quantidade necessária do reagente A com a quantidade necessária do reagente B. Se a lei de Lavoisier fala que nada se cria, por que nada se cria? Porque não existe matéria na natureza que surgiu do nada. Toda matéria é formada de outra matéria, que vem de outra matéria, que é formada por átomos, que é formada por elementos. Então é sempre um ciclo, né? É até complicado você falar assim, olha, a água vai acabar. Cara, para a água acabar, eu teria que transformar a molécula de H2O em outra coisa. Então, assim, a gente pode pensar em períodos maiores de escassez de água, mas pensar que a água vai acabar, não tem como a matéria acabar do nada na natureza. Então, nada se cria, tudo se transforma. Tudo que eu tenho veio de outra coisa, que veio de outra coisa e assim por diante, tá bom? Então, quando eu penso que esses reagentes vão se transformar, essa substância C, ela não está sendo criada, ela vai ser transformada a partir das substâncias A e B. Quanto pesa a substância A? Pesa 10. Quanto pesa a substância B? Pesa 23. 10 mais 23
é igual a massa de 33 gramas aqui da minha substância C, beleza? Só que acho que vocês entenderam o que Lavoisier dizia. Ele dizia que as massas se conservam, então sempre o que eu tenho de um lado tem que ser igual ao que eu tenho do outro. Então eu vou passar o slide agora e vou pedir para que vocês resolvam isso para mim. E vou pedir para você, Jefferson, já entendi, cara, que você é um moleque muito bom, você pega fácil. Mas não responda, tá? Eu vou pedir só para o Jefferson não colocar no chat agora. Vou pedir para outros alunos tentarem responder. Eu tenho certeza que o Jefferson já sabe a resposta. Mas, pessoal, pensa comigo agora. Primeira pergunta. Eu tenho uma nova reação. Qual é a primeira observação que eu faço de diferença da reação 1 para a reação 2? A reação 1, ela tinha apenas, ela tinha apenas não, né? Ela tinha 2 reagentes. A reação 2 não. A reação 2 tem apenas um único reagente. Já no caso de produtos, a reação 2 tem mais. Ela tem o produto B e C. Só que a lógica é a mesma. A soma dos reagentes tem que ser igual à soma dos produtos. Nós sabemos que de reagente nós temos apenas o reagente A, que pesa uma massa total de 40. Não importa quem serão as substâncias formadas, tá? O que importa é que essas substâncias que serão formadas, a soma das massas delas tem que ter lá os 40, porque eu não criei isso. Eu apenas transformei a substância A em 2 novas substâncias. Então, quando você analisa que a substância C pesa 25, pensa, eu usei 40 gramas iniciais. Se dessas 40, 25 se converteram no reagente C, quanto pesa a substância B? Você faz a subtração, né? Tira de 40, você tira 25, que dá os 15, tá todo mundo de parabéns. Galera, parabéns, eu fico muito triste de saber que eu não vou dar aula para todos os primeiros, mas vocês estão de parabéns, é isso aí. Aí se eu perguntasse para vocês, o que é isso? É uma aula de química? Alguns alunos vão falar, não, professor, isso é uma aula de matemática, não é nem química, isso é matemática, porque isso é uma equaçãozinha de primeiro grau e uma equação simples. Aonde que isso pode se complicar? A partir do momento que eu falasse para você, olha, dada uma equação química, calcule a massa de A. Você pode fazer isso? Pode. Desde que você saiba quem são os elementos químicos que fazem parte da substância A, saiba o índice de atomicidade que esses elementos têm, vai na tabela periódica, calcula a massa atômica, converta essa massa em massa molecular, mas isso tudo a gente vai descobrir mais para frente, tá bom? E o último exemplo antes do nosso exercício. Agora eu tenho uma reação um pouco maior, onde eu tenho 2 reagentes e tenho 2 produtos. Galerinha, responda para mim, vocês agora. Dada a reação formada por A mais B, tá? Eu tenho A mais B que vão se converter na substância C e D. Então, eu tenho 2 reagentes e tenho 2 produtos, tá? Jefferson, você pode responder agora, beleza? Sabendo que a massa de B é 8, eu não sei a massa de A, não sei a massa que eu usei do elemento químico A ou da substância A que seja. Sabendo que o produto formado, né, são 2 produtos, onde C pesa 5 e D pesa 15, qual vai ser a massa do elemento químico aí, ou da substância que seja A? É 12, galera. Parabéns. Como que você calcularia isso? Se você sabe que no reagente tem um buraco, nós não vamos usar o reagente como parâmetro. Então, nós vamos lá no produto. Nós sabemos que a soma do A mais o B, mesmo sem saber quanto pesa o A, a gente não sabe quanto pesa o A, mas a gente sabe que a soma dele com o elemento químico aqui, ou com a substância B, tem que dar a soma dos produtos. E nos produtos a gente sabe quanto que eles pesam, né? Nós sabemos que C pesa 5 e D pesa 15. Qual é a soma total? 5 mais 15 é igual a 20. Se essas 20 gramas não foram criadas do nada, né? Eu já dizia Lavoisier, se elas foram transformadas, elas vieram de quem essas 20 gramas? Vieram do reagente A com o reagente B. Sabendo que o reagente B pesa 8, subtrai o 8 aí dos 20, sobram 12, então a massa de A é 12. Eu tenho certeza que agora todo mundo está se achando o gênio da química, mas pessoal, lembra, tudo vai se intensificando, vai aparecendo pegadinhas, né? A gente vai dando um jeito sempre de piorar um pouquinho mais, tá bom? Por isso que eu acho que às vezes a aula ela tem que se iniciar pelo básico para depois ela ir se aprofundando, porque esse assunto ele vai ficando cada vez mais complicado. Vai chegar um momento que eu vou falar assim para você, olha, dada a reação A mais B, analisando os produtos C mais D mais A, aí você vai falar assim, mas como assim, professor, produto A se o A era o reagente?
É porque aquela massa que apareceu de A lá no produto significa que estava em excesso. Então você tem que entender que essa massa não vai ser calculada porque o que está em excesso não reage. Então isso vai ficando cada vez mais complicado. Mas se você já entendeu, né, como eu faço a leitura de uma equação, né, a análise que eu faço dos reagentes e dos produtos, isso já está bacana, já está bem encaminhado e eu só fico triste de saber que de 200 alunos nós temos apenas 31, 32 na live, então muita gente ainda 30, né? Porque eu acho que deve contar eu e eu de novo, porque eu estou no celular, né? Então significa que muita gente vai ficar boiando. Bom, pessoal, e agora um exercício para vocês aí, beleza? Olha, o cálcio, ele reage com o oxigênio, produzindo óxido de cálcio, tá? Então, se eu estivesse passando esse exercício para vocês... Galera, vocês estão me ouvindo? Porque como eu estou me acompanhando no celular, às vezes parece que dá uma bugada na minha imagem, trava. Eu estou preocupado de estar travando muito. Tanto faz minha imagem, né? Tanto faz. Mas a preocupação é o meu áudio ficar travando, tá? Se cortar meu áudio, vocês falam. Então, assim, ó, se eu montasse, né, esse exercício para vocês numa prova, eu não colocaria a equação. E eu não preciso colocar, porque eu já escrevi no enunciado. O cálcio reage com o oxigênio. Quem reage? Os reagentes. Então você, professor, mas eu não sei a fórmula do cálcio e do oxigênio. Não importa, porque você não está calculando a massa dessas substâncias. Eu já te dei no exercício. Então bastava você ir aí na sua prova e escrever cálcio mais oxigênio. Então já fiquem sabendo que numa prova eu posso não te dar a equação e pedir para você escrever ela, tá? Então, ó, o cálcio reage com o oxigênio, produzindo... Quem é produzido, cara? O produto. Ah, tá, que bom. Não, tem eu também, né, cara? Eu não sou menino, mas sou homem, então acho que é isso que você quis perguntar, né? Então, vamos lá. O cálcio reage com o oxigênio, produzindo óxido de cálcio. Beleza, você escreveu lá, o óxido de cálcio é a cal virgem, então você escreveu a equação da horinha, aí ele coloca... Foram realizados 2 experimentos, cujos dados estão alistados na tabela a seguir de forma incompleta. Então, o que você tem que entender? Que quando a gente analisa essa tabela, deixa eu liberar aqui para minha caneta, quando você observa esse exemplo que foi dado aqui, você tem a experiência 1 e a experiência 2, tá? Essas experiências são do mesmo processo, mas estão sendo utilizadas com massas diferentes, tá? Então, nós vamos ter que fazer 2 análises. Analisar a primeira experiência, tá? A primeira reação, e depois fazer a análise da segunda experiência, beleza? Então, dando sequência aqui, agora observa o que o exercício te pede. Primeiro, descubra agora os valores de x, y e z com o auxílio das leis de Lavoisier e Proust, tá? Então, o que você vai observar aqui nessa tabela? Eu sei, pessoal, que eu vou separar o que é reagente e produto, então lembra que a soma das massas tem que se igualar. Quem são os meus reagentes? É o cálcio e o oxigênio, e a soma deles tem que ser igual à soma da massa da cal virgem. Nós já sabemos, né, que no primeiro experimento, a massa total é de 56 gramas. Quem são os meus reagentes? É o cálcio mais o oxigênio. Qual é a massa de cálcio? 40. Qual é a massa de oxigênio? Eu não sei. Mas eu sei que a soma tem que ser igual a 56. Então, o Jefferson já colocou que é 16, tá? Então, tá certinho. Então, nós sabemos aqui que a massa vai ser igual a 16. Cara, eu sou péssimo para escrever com mouse. A massa é igual a 16. Primeira análise tranquila. Bom, eu sei que um reagente tem 40 gramas. Quanto pesa outro reagente para que no total dê 56? Pesa 16. 16 mais 40 é igual a 56, meu. Tranquilo. Agora resolva para mim a segunda análise. Como que eu vou saber a massa de Y e de Z? Significa, pessoal, que pensando numa equação matemática simples, agora eu tenho 2 incógnitas. Como que eu resolvo uma equação matemática com 2 incógnitas? Alguém pode responder isso para... Eita, acabou minha aula, velho, 10h30. Vamos responder isso rapidinho, tá? Como que eu posso fazer essa análise, professor? Você vai analisar o primeiro exemplo que eu dei lá da receita. Quando você vai, por exemplo, eu quero fazer 2 pudins, 3 pudins. Eu não vou colocar no Google receita para fazer 3 pudins. Eu vou pegar uma única receita, certo? E dessa receita eu vou analisar quantas vezes eu quero fazer ela. Eu quero fazer 2 vezes, eu quero fazer 3 vezes. E aí você vai dobrando, triplicando, quadriplicando.
triplicando a quantidade que você tem. Eu observo, pessoal, que a primeira experiência e a segunda experiência é exatamente a mesma. Qual é a diferença? Que eu estou usando uma quantidade de massa maior na segunda experiência. Dá para analisar o cálcio da primeira experiência com a segunda? Não dá. Dá para analisar o produto da primeira com a segunda? Não dá. Mas dá para analisar o oxigênio. Na primeira experiência eu usei 16 gramas. Quanto que eu estou usando na segunda experiência? Eu estou usando 32. Pessoal, 32 é o quê? 32 é o dobro de 16. Então, você fez uma experiência utilizando 16 gramas de oxigênio e observa essa massa. Da primeira experiência para a segunda, você usou o dobro. Você usou 16 gramas na primeira experiência que você fez e na segunda você está usando o dobro de massa, você está usando 32 gramas, tá? Então, o que você vai fazer com os demais valores aí? Você basicamente vai dobrá-los todos. Então, eu sei que se eu usei 40 gramas, por exemplo, de cálcio na primeira experiência, se eu dobrei o oxigênio, lembra, pessoal, tem que ser proporcional. Então, eu vou usar o dobro também aqui de cálcio. Qual é o dobro de 40? É 80 gramas. E como que eu vou descobrir aqui a massa de cal virgem? Vou somar 80 mais 32, tá? Teve um aluno, ou melhor, uma aluna, certo? Que é a Giovana, que disse que não entendeu nada. Giovana, eu vou te fazer duas perguntas agora. A primeira pergunta é a seguinte: o cálculo do 16, quando eu tinha somente a massa total de produto, tá? E sabia uma parte do reagente, e tinha que entender que essa parte do reagente, que era as 40 gramas, mais aquela parte que eu não tinha, quando eu somasse, tinha que dar 56. Ah, então estava faltando 16. Isso você entendeu, Giovana? Coloca para mim no chat, porque eu preciso entender se a análise da primeira experiência você entendeu. E se você falar aqui, perfeito. Então, beleza, você entendeu a primeira parte, então vou apagar o raciocínio da segunda, tá? Agora, essa experiência foi feita novamente, tá, Giovana? Então, a primeira análise você fez, você entendeu, você sabe de onde saiu os 16, beleza. Essa experiência foi feita novamente, certo? Só que agora, você não usou 16 gramas, tá? Observando aqui, ó, só o oxigênio, tá? O oxigênio, você tinha usado 16 gramas iniciais. Você refez a experiência e usou uma massa maior. Você usou 16 gramas no primeiro experimento, no segundo você usou 32 gramas. O que significa isso, Giovana? Que você aumentou a quantidade de oxigênio. Quantas vezes você aumentou? Vou te dar um exemplo bem simples, Giovana. Peguei uma receita agora para fazer, sei lá, pudim. Sei lá, não sei, eu não gosto de pudim, mas sei lá, vou fazer pudim de novo. Lá na internet está falando assim, olha, utilize... caramba, não sei fazer pudim, velho. Utilize uma caixinha de leite condensado, sei lá, um copo de leite, 2 ovos. Aí você fala, bom, mas essa quantidade para mim não dá. Eu preciso fazer mais pudins. Quero fazer 3 pudins, eu não quero fazer um só. Então, o que você vai fazer com a quantidade de ovos, com a quantidade de leite, com a quantidade de leite condensado? Você vai triplicar. Você poderia dobrar, você poderia triplicar, você tanto faz, cara, quantos pudins você quer fazer. Só que você tem que aumentar proporcional. Se você usou 16 gramas de oxigênio e agora você está usando 32, você aumentou. Quantas vezes você aumentou? 32 é o dobro de 16. Então, a segunda experiência, ela está sendo feita novamente com os mesmos reagentes para se obter o mesmo produto, só que com o dobro da massa. Então, basta você entender que de 16 para 32 você aumentou 2 vezes a massa. Então, o que você vai fazer com 40? Você vai dobrar. Qual é o dobro de 40? É 80. E aqui o 56 você tanto pode dobrar, como você pode somar as massas de 32 gramas de oxigênio com a massa de cálcio, tá? Que vai dar 80. Então, você vai fazer 80 mais 32, ou você pode pegar a massa de produto lá, que é de 56, e dobrar ela também, tudo bem?
Giovana, eu espero que você de fato tenha entendido. Agora eu preciso encerrar a aula porque eu passei 5 minutos. E pessoal, quem ainda estiver com dúvidas pode estar entrando no meu WhatsApp particular, que eu tiro as dúvidas de vocês no particular, tá bom? Mais uma vez, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e não se esqueçam, tá? Essa aula, e não só essa aula, mas um monte de aulas que eu tenho vai estar disponível no meu canal lá. Quem quiser depois acesse o canal, se inscrevam. Tá? Eu tenho aulas desde o ano passado, enfim. Então tem uma porrada de aula, um repertório muito grande que vocês podem estar assistindo. É isso mesmo, 80 gramas mais 32 gramas, que é igual a 112, beleza? Pessoal, lembrando que isso dá para resolver também em regrinha de 3, tá? Dá para fazer regrinha de 3. Aqueles alunos que têm mais facilidade com matemática já conseguem aplicar uma regra de 3 de boa. Quer ver? Eu vou abrir aqui uma aba no YouTube, com certeza vai me queimar, porque vai falar de baixar programa craqueado e eu nem posso fazer isso, né? Mas enfim. Lembrando, pessoal, que tem o meu canal aqui disponível, tá? Quem quiser depois acessa lá, se inscreve, tem bastante aulas para vocês. E essa aula vai estar disponível lá também, tá? Galera, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.